Olá a todos, aqui é o Omega One e venho avisá-los que este é um vídeo especial. Você está prestes a receber uma breve síntese dos nossos ideais, os ideais do caminho da teoses do canal Nova Gênesis. Este especial também é uma nova colaboração entre os quadros Lamedologia e Logosofia, com roteiros e narração de Double Lamed, revisão pelo Gimel, temas e direção geral pelo mestre Aleph Hofer e eu, Omega One, fazendo as honras aqui na introdução. E dito isso, vamos ao vídeo. E aí, pessoal? Bom, como quem nos acompanha de perto sabe bem, nós somos um canal de cultura pop, mas ao mesmo tempo não somos um canal de entretenimento, ou ao menos não meramente de entretenimento. A proposta do nosso canal é principalmente um chamado para vermos as obras de ficção, a própria cultura pop como algo mais, como a Vox Dei, a voz de Deus, adentrando no mundo por meios tangenciais. E enfatizamos que é preciso mudar nossos paradigmas para que isso seja descoberto por completo. Mas uma pergunta que, se você ainda não fez, vai fazer é a seguinte: por que temos essa postura diante da arte? Afinal, ela soa em todos os aspectos muito estranha e inusitada, principalmente para o público ocidental. E a resposta é que isso é realmente apenas uma impressão. Por mais excêntrica que possa parecer essa proposta, é muito mais bem fundamentada do que parece, sobretudo na mística. E aqui, por favor, não confundir com o misticismo de cristais e ervas que se fala por aí. O misticismo são pessoas de diversas tradições espirituais que chegaram a certas conclusões a partir de experiências profundas com o sobrenatural, com o mistério. Frequentemente, essas pessoas eram vistas com grande desconfiança, mesmo dentro de suas próprias tradições. Por exemplo, Francisco de Assis ou Santa Teresa d'Ávila, dentro do catolicismo. Por isso, podemos dizer que nosso discurso propõe um caminho não exatamente religioso, mas que é certamente místico, como vocês irão testemunhar adiante. Vamos começar então com uma citação de Nikos Kazantzakis, um dos padroeiros do nosso canal. O homem que escutava Deus gritar dentro de suas entranhas. Vamos ler um trecho de seu livro, Testamento para El Greco, e depois vamos estudar um pouco dessa passagem. Antes, vale enfatizar que vamos ler de uma tradução da Clarice Lispector, que é a melhor tradução disponível. A outra é bem ruinzinha. Vamos lá. Abre aspas. Escrever poderia ter sido um jogo em outros tempos, em tempos de equilíbrio. Hoje é um grande dever. Seu objetivo não é o de entreter a mente com contos de fadas e fazer com que esqueça, mas proclamar um estado de mobilização a todas as forças luminosas que ainda sobrevivem na nossa época de transição e de apressar os homens a fazerem o máximo para ultrapassar o animal. Sei que o que escrevo nunca será consumado artisticamente, por eu propositalmente querer ultrapassar as fronteiras da arte, e assim a harmonia, a essência da beleza, é distorcida. Quanto mais escrevia, mais sentia que ao escrever eu lutava, não pela beleza, mas pela redenção. Ao contrário de um escritor de verdade, eu não conseguia tirar nenhum prazer em criar uma frase enfeitada ou de combinar uma rima sonora. Eu era um homem que lutava e que estava machucado, um homem que buscava a redenção. Meu objetivo ao escrever não era a beleza, era a redenção. Queria ser liberto da minha própria escuridão interior e de transformá-la em luz. Queria ser liberto dos terríveis ancestrais que rugiam em mim, transformá-los em seres humanos. Fecha aspas. Nikos Kazantzakis, Relatório a El Greco, página 314, 315. Vamos analisar um pouco o que a gente acabou de ler. Abre aspas, escrever poderia ter sido um jogo em outros tempos, em tempos de equilíbrio, fecha aspas. Ele está falando de escrever, mas perceba que isso se estende para a leitura, para o papel de quem interage também. E sobre tempos de equilíbrio. Bom, o tempo dele não era de equilíbrio. O que dizer do nosso, onde todos os valores estão se dissolvendo, as filosofias morrendo e tornando-se cascas do que eram? Onde a única transcendência que as pessoas encontram é política, que é uma falsa transcendência, que no máximo supera o indivíduo, mas não para além do material e do determinismo. Hoje, esse equilíbrio é ainda mais ausente. Então, se esse esforço criativo não é mais um jogo, o que é? Ele diz, abre aspas, hoje é um grande dever, fecha aspas. Escrever é esse grande dever.
E também ler é no sentido de que você precisa interagir com uma obra ciente de que está recebendo uma convocação. E quando ele diz que, abre aspas, seu objetivo não é o de entreter a mente com contos de fadas e fazer com que esqueça, fecha aspas. Ora, esse é o estado decadente da cultura pop atualmente, porque, como não estamos mais em tempos de equilíbrio, um conflito aparece. E nós podemos mostrar ele da seguinte forma. De um lado, temos pessoas que querem que essas coisas continuem sendo apenas entretenimento, apenas um lugar confortável onde você desliga a mente, que seja uma fantasia para que você esqueça, como disse o Kazantzakis, quando isso não é mais possível. E do outro lado, temos os materialistas, os seguidores da religião comunista, porque é isso que o comunismo é, da religião progressista /woke, que sabem que o tempo é outro e que todos os espaços, sobretudo na cultura pop, precisam ser ocupados e instrumentalizados, porque o tempo do jogo acabou. Esse conflito está gritando que o jogo acabou e nós estamos traduzindo. Não é mais um jogo, é uma guerra. E, de certa forma, sempre foi. O objetivo da escrita, é claro, expandindo para HQ, para roteiro de filme, de série, não é mais de entreter e não voltará a ser, mas o de proclamar um estado de mobilização. Exatamente o que os progressistas estão fazendo, porém de forma totalmente distorcida. Ele também diz que essa mobilização é a todas as forças luminosas que ainda sobrevivem nessa época de transição. Então, percebendo que as forças das trevas se adiantaram e estão tomando a cultura pop, é necessário que ocorra o quanto antes a mobilização das forças luminosas restantes. E isso precisa ser feito não importando quantas restaram. E para que fique claro, essas forças luminosas são justamente pessoas não conformadas com o estado das coisas. Talvez você, que está vendo esse vídeo agora. Por isso mesmo é importante que o Luciano Cunha tenha falado no prefácio do Doutrinador, que lemos no último vídeo sobre The Boys, que, abre aspas, é uma tarefa da luz combater o progressismo, fecha aspas. Mas podemos dizer, na verdade, que é uma tarefa de luz proclamar a mobilização das forças luminosas, que ainda sobrevivem, mesmo que hoje sejam ainda menos do que na época de Kazantzakis. Mobilizar essas forças para realizar o que ele diz logo na sequência, abre aspas, apressar os homens em fazerem o máximo para ultrapassarem o animal, fecha aspas. Ou seja, a missão da escrita é elevação, santificação, ascensão, teoses, fazer com que o ser humano supere toda a animalidade. Se a gente traz para a questão do entretenimento moderno, essa visão das obras como produtos de consumo, meras fontes de prazer momentâneo, ela também é a animalidade e, portanto, precisa ser transcendida. Ou seja, essa visão passiva de manutenção da vida comum está longe de ser a resposta. É chegada a hora de nos tornarmos super, como a humanidade sempre sonhou em ser, e a existência dos quadrinhos é prova disso. Estas obras não são meros produtos, elas são profecias. Seguindo, abre aspas, quanto mais escrevia, mais sentia que ao escrever eu lutava, não pela beleza, mas pela redenção. Ao contrário de um escritor de verdade, eu não conseguia tirar nenhum prazer em criar uma frase enfeitada ou de combinar uma rima sonora, fecha aspas. Hoje, isso é o critério para definir a verdadeira arte, a arte clássica. Lembrando aqui que os livros como de Stephen King são considerados de baixa qualidade porque não tem esse enfeite, ou então os livros do próprio Philip K. Dick. Esse interesse pela métrica, ou a frase enfeitada, ou do jargão respeitável, não é o interesse primário dessa convocação que Kazantzakis faz. Abre aspas. Eu era um homem que lutava e que estava machucado, o homem que buscava a redenção. Queria ser liberto da minha própria escuridão interior e transformá-la em luz. Queria ser liberto dos terríveis ancestrais que rugiam em mim, transformá-los em seres humanos. Fecha aspas. Ou seja, a grande tarefa dele ao escrever era transformar as trevas em luz, os antepassados selvagens dele, que ele começa o livro falando, em autênticos seres humanos. Então também é um serviço aos que vieram antes, como aprendemos em Nikolai Fedorov e A Tarefa Comum, ou o culto aos ancestrais presente no Shintoísmo, que é o coração do nosso caminho. Abre aspas. Meu objetivo ao escrever não era a beleza, era a redenção. Fecha aspas. Esse é o objetivo e sempre foi.
Mas a humanidade caiu. Houve uma perda dos sentidos das coisas, da realidade. O que é imaginar? O que é subcriar, como fala Tolkien? O que é isso, se não imitar aquilo que Deus faz? Nós perdemos de vista que esse é o grande dever, que essa é a imagem e semelhança de Deus com o homem. Mesmo na tradição Sufi, uma forma de misticismo islâmico e não ortodoxo, podemos encontrar que o homem, quando segura o lápis, é como se ele segurasse o cálamo, o antigo instrumento de escrita que também Deus segura para escrever o Alcorão. É isso que torna o homem similar a Deus. Quando o homem imagina, ele imagina como Deus imagina, até mesmo sem perda de qualidade. Então, é o materialismo e o esquecimento do mundo imaginal, o mundo da alma, que faz com que o ser humano acredite que as imagens dentro dele são totalmente subjetivas, sem valor nenhum, no máximo uma fantasia para se distrair. Continuando com Kazantzakis, vamos para o livro Ascese. Para não ficarem muitas dúvidas, basicamente, ascese é uma palavra para esforço intenso. E é daí que chamamos religiões com ritos ou costumes difíceis, como longos jejuns, de ascéticas, ascetismo e etc. Já a ascese que o livro de Kazantzakis propõe é um esforço criativo, um trabalho através das letras, não só de devoção, mas para literalmente salvar Deus, salvar o mundo, a humanidade, elevar a luz lutando contra as forças que puxam tudo isso para baixo. Ou seja, é uma proposta de combate espiritual através da criação. E isso é pouco ainda para explicar, mas pelo menos agora você não está totalmente perdido sobre o que é o livro Ascese. Podemos seguir adiante agora. Na página 123 de Ascese lemos: peleja desde as coisas, desde a carne, a sede, o medo, a virtude, o pecado. Peleja por criar Deus. Fecha aspas. Essa fala soa aos ouvidos ocidentais como algo muito herético, profanador, já que parece haver um Deus para todos, que é totalmente externo a nós, ao qual temos apenas que nos ajustar. Mas é isso. Quando ele fala de escrever, ele está dizendo que esse trabalho, essa luta, esse grande dever é por criar Deus. E isso é algo que a gente tem dificuldade de perceber. Como todos os cultos religiosos, quaisquer que sejam, só chegaram até nós por meio de livros. O que veio primeiro? A Igreja Católica e Ortodoxa vão dizer que houve primeiro uma tradição. Os protestantes vão dizer que essa tradição e o texto são uma coisa só. O que realmente veio primeiro? Deus ou o texto? Não é só o Kazantzakis que fala sobre isso. Por exemplo, Ibn Arabi, o grande místico sufi, diz, abre aspas, se ele nos deu a vida e a existência através de seu ser, também lhe dou a vida eu, ao conhecê-lo em meu coração. Fecha aspas. O que seria esse coração? Os sentimentos? Não. O coração como lugar do conhecimento imaginal, da imaginação. Não na cabeça, não pela teologia, não por uma doutrina. Ao encontrar-se com ele no meu coração, ele dou vida. Já um grande místico ocidental, Ângelo Silésio, disse o seguinte, abre aspas, Deus não vive sem mim. Eu sei que sem mim Deus não pode viver nem por um piscar de olhos. Fecha aspas. Então, podemos dizer, eu pertenço a Deus, Ele a mim, e nós mutuamente nos criamos. Enquanto isso, no livro Pitágoras e o Tema do Número, vemos uma frase no prefácio que se conecta com tudo isso e principalmente retorna à convocação de um dever. Abre aspas. Enquanto você não criar o Deus que te criou, o Deus que te criou não terá jamais te criado. Fecha aspas. Bom, se você jamais foi criado, o que você é? A dura resposta é nada. Se não fomos jamais criados, somos uma sombra que vai desaparecer, que não pode nem sonhar com a imortalidade. Vamos envelhecer, sumir. A entropia vai te desgastar porque você, justamente, jamais foi criado. Você é uma circunstância de fenômenos cegos da natureza, está sujeito a eles e é produto deles. Produto do Estado é uma presa. O único meio de se livrar é criar o Deus que te criou. Os hebreus se tornaram, como dizia Nietzsche, o povo mais excelente de todos, porque eles criaram um Deus que superou todos os outros. E é uma criação de fato. Isso não é uma fala ateísta, materialista. Não é criação no sentido subjetivo ou de uma mentira.
Mas a respeito disso, Mestre Aleph, nosso capitão, vai abordar mais profundamente no futuro. Agora, para unir todos os pontos e mostrar o que estamos fazendo aqui, voltemos ao Testamento para El Greco, para o começo do livro dessa vez, na página 18. Abre aspas. Deus está sendo construído. Também eu incluí minha pedrinha, uma gota de sangue para dar-lhe solidez, para que ele não morra, para que ele possa me solidificar, para que eu não morra. Fecha aspas. Bom, é certo que o trabalho do Kazantzakis não terminou e nem foi continuado. O que fazemos agora é decidir assumir esse trabalho. Deus está sendo construído, construído pela nossa imaginação, construído através da entrega da nossa vida por esse objetivo. Isso é o que vai nos dar vida de verdade e é esse o caminho que vai vencer a morte. Também eu incluí minha pedrinha, uma gota de sangue, para dar-lhe solidez. Fecha aspas. É interessante Kazantzakis falar de dar solidez a Deus, pois o conceito de Deus hoje é algo etéreo, abstrato. Mas ele diz que colocou uma pedrinha que é o sangue dele, ou seja, a vida dele derramada para dar solidez, para dar existência mesmo, concretude para Deus. Abre aspas, para que ele não morra, fecha aspas. Por que Nietzsche proclamou a morte de Deus? Porque já naquele tempo ele percebeu que Deus não significava mais nada. E não tem uma época em que Deus esteja mais morto do que a nossa. Claro que você pode querer falar de suas crenças pessoais, mas quantos estão vertendo a gota de sangue, a síntese de suas vidas, para dar solidez a Deus? Para que ele não morra, para que ele possa me solidificar, para que eu não morra. Quer dizer, se eu não for criado e não criar o Deus que me criou, eu não tenho solidez. Eu sou, como diz na Bíblia, um vapor, um sopro, que hoje existe e amanhã desaparece. Uma flor que hoje é bela e amanhã murcha e ninguém se lembra. Um átomo num tecido morto. Existe um filósofo e teólogo que ainda vamos trazer bastante por aqui, chamado Henri Corbin, que fala sobre a morte só ser natural se nós estivermos pensando do ponto de vista biológico. Mas o ser humano é mais do que isso. O ser humano transcende isso e não à toa ele deseja superar a realidade aparente. Sobre isso, recomendo um par de vídeos Deus é um meme e também Meme vs Gene. Essa é a missão do canal. Vencer a morte, o último inimigo, como disse Paulo. Mas para que esse grito incendeie o mundo todo, precisamos que ele ressoe por mais lugares. Como ensinamos no segundo vídeo de Ligue os Pontos, que está na descrição, a própria realidade se molda através da escrita e da narrativa. Mas ela precisa se tornar crença, precisa ser acreditada por um número certo de pessoas e, principalmente, a narrativa é uma propriedade do espaço. Ajude esse chamado a ser disseminado. Foi assim que Roma e Jerusalém se tornaram centros do mundo, aglutinando em si, nos habitantes e nos seus territórios, a crença e a narrativa, realizando o que começa na criação e é então tornado real por Deus. Aqueles que ouvem esse chamado que propomos, capazes de realizar o que os grandes não puderam e não podem, precisam atender o chamado. Também você ouve um grito que convoca a mobilização? Também você quer tornar Deus real conosco, para que então Ele nos torne reais? Nossa época é terrível, mas também é nela que uma grande reversão pode ser realizada. João 4,35. Levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Seja bem-vindo ao Nova Gênesis.